Gospé de toda a região, forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando e abrindo pela Clube 106,5 FM de Gospé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora, vocês conferem conosco. Hoje, 4 de outubro de 2021, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Gospé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. Meu pé frio favorito, João Augusto, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Salve, salve, Martinho Pedro de Assis. Você tricolor jogou ontem? Não. Jogar não jogou mesmo. Entrou em campo. Jogou lá e deu um filme tradicional de Bom dia a todos. Engatando a quinta marcha, Martinho Chevrolet. É isso aí. Bom dia, Rafael. Bom dia, João Augusto. Bom dia aos ouvintes da 106,5, segundona. E vamos nós com o esporte que tem muito. Hoje a gente tem que correr, né? Hoje tem aquele correr. dia que você tem que realmente engatar a quinta marcha, senão a gente deixa tudo pra amanhã. Hoje nós vamos Chevrolet. João Augusto, começando então com o esporte local. Tá aí, a bola rolou, né? Pelos jogos amistosos, jogos treinos aí. Nesse final de semana a gente agradece os dirigentes que mandam pra gente todas as informações, todos os detalhes, né? O Planalto, pela categoria adulto, jogou sábado lá em Nova Resende contra a Esportiva de Nova Resende. E o Planalto foi bem, venceu por 3-2, com gols de Marquinhos, marcando 2 vezes, e Joãozinho. Informação do Zé Roberto, representante do Planalto. Também o Planalto jogou ontem de manhã pela categoria de veteranos, jogou em seu campo e perdeu para a Guaranésia por 5-1. O Zé Roberto está agradecendo o pessoal de Guaranésia, especial ao Batata, né? Pela disciplina, pelo jogo e pelo respeito que aconteceu. Mesmo com o placar aí adverso, o Zé Roberto está parabenizando o pessoal lá de Guaranésia. O Bugio Futebol Clube jogou em seu campo e venceu aí o Esporte Gospé por 3-0. Gols do Bugio, Luizinho, Donadelo e Negão. Xande, dirigente e representante do Bugio, mandou pra gente as informações. Bom jogo. Ele está agradecendo também o pessoal do Esporte Guaxupé. Recreio dos Bandeirantes, sob o comando do seu Ismael, jogou em Guaranésia ontem lá no Beira Rio e perdeu para o Paulinho Esporte do seu Coelho por 2-1. O seu Ismael falou com a gente, também gostou aí e pelo jogo, né? Parabenizando também o pessoal aí do seu Coelho. Jogo amistoso aconteceu aí no Guaxupé Country Club ontem de manhã, no domingo. O Guaxupé Country Club bateu o Tapiratiba por 2-1. Arbitragem de Robinho, estava lá. Robinho apitou o VAR, hein? Grande abraço ao Robinho. Gols do Guaxupé Country Club, Edinho e Fabinho. Descontando o Léo para Tapiratiba. Informações aí do Zé Escaraçate, o bandeirante aí do esporte do Guaxupé Country Club. Notícias do Master Clube da Vila Campanha, no seu treino coletivo tradicional aos domingos de manhã. A equipe azul venceu a equipe verde por 2-1. Gols da equipe azul, Paulo Sérgio e Tonho. Descontando para o verde, o Carecão. Abraço a todos os associados do Master Clube da Vila Campanha, mandando pra gente aí os detalhes, as informações do treinamento, ao presidente, o Alexandre Tupeste e toda a galera, rapaziada do Master Clube da Vila Campanha. Fechou, João Augusto? Fechado. Martinho, bora falar de Federação Mineira de Futebol, Campeonato Mineiro, segunda divisão e módulo 2. Vamos começando então com o módulo 2, são 2 jogos, só vai mais rapidinho. Nós tivemos aí na rodada desse final de semana, no sábado, né? O Nacional de Moriaé, que precisava vencer, acabou empatando com o Tupinambás em 0-0. Outro jogo realizado lá em Nova Lima, no Alçapão do Bonfim. O Vila Nova bateu o Democrata de Governador Valadares por 3-1. Com os 2 jogos de ontem, nós já temos aí o campeão e vice-campeão do módulo 2, que já estão retornando novamente à divisão especial do futebol mineiro. Vila Nova está liderando, tem 11 pontos, é o campeão. E o Democrata é o segundo com 10 pontos. Terceiro é o Nacional de Muriaé com 6 pontos. E o quarto, Tupinambás, que já era o quarto, continua
4 pontinhos. Então, só para clarear, Vila Nova e Democrata de Governador Valadares são as duas equipes, né, que estarão retornando, voltando novamente ao Campeonato Mineiro da Divisão Especial, ou seja, módulo 1. A primeirona, né? Primeira divisão. E o Vila Nova surpreendendo, né? Iria como segundo colocado e acabou. Pois é. Acabou vencendo na última hora. Agora, para tirar também o de Muriaé, o Nacional de Muriaé tinha que tirar um saldo de gol absurdo para conseguir. Tava difícil pro Nacional de Muriaé, até concordo, mas eu fiquei mais surpreso foi o fato do Vila ainda superar até o próprio governador Valadares, né? Falando aí, Vila Nova, o treinador é o Cícero Júnior. Ele é treinador aí, safra nova, mas é muito competente. O Atlético Clube de São João del Rei subiu para a divisão especial com o trabalho do Cícero Júnior. Ele subiu essa equipe para a primeira divisão. E agora ele subiu também aí, o Vila Nova de Nova Lima para a primeira divisão. Tá aí o treinador Cícero Júnior, né? Aí os torcedores eufóricos lá de Nova Lima, festejando. Tá aí esse retorno do Vila Nova novamente à divisão especial do futebol mineiro. Quanto ainda falando do futebol das Minas Gerais, 4ª rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, ou seja, a segundona mineira. A bola rolou aí no final de semana em Itaúna. Inter de Minas empatou com Uberaba em 1-1. E no estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, o Betis Futebol Clube perdeu em casa pelo placar de 4-2 para o Manchester. Em Santa Rita do Sapucaí, lá no Coronel Erasmo Cabral, a Santa Ritense venceu o Figueirense de São João del Rei por 2-0. No sábado ainda, jogo que aconteceu em Araguari 1, Patrocinense também 1. Lá em Manhuaçu, no estádio Juscelino Kubitschek, o Boston City perdeu para a Contagem de Belo Horizonte por 2-1. E no domingo, jogando em Varginha, no Melão, um show de bola aí, 6 gols, 3-3, Varginha e Vulcão de Poços de Caldas. Os dois eram, respectivamente, primeiro e segundo colocados do grupo A. Varginha é o primeiro e Poços de Caldas o segundo. Detalhes da 4ª rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Falando de segunda divisão, bora falar de Brasileirão, segunda divisão. Nós estamos a todo vapor, correndo contra o tempo, porque hoje tem muita informação. Vamos lá. 28ª rodada, João Augusto. Brusque 2, Guarani 0. E nós tivemos também o Goiás ganhando de 3-0 da equipe do Vitória. O clássico das letrinhas, CRB e CSA ficaram no empate em 0-0. Botafogo voltou a perder, mas o Avaí tá bem. Avaí 2-1 sobre o Botafogo. A Ponte Preta empatando em casa no Moisés Zucarelli com Vila Nova de Goiás 1-1. Cruzeiro fez a lição 2-0 sobre o Brasil de Pelotas. A mesma coisa acontecendo com o Vasco da Gama, foi até Aracaju e bateu Confiança por 2-1. Londrina lá embaixo, mas surpreendeu 3-1 sobre o Sampaio Corrêa. E hoje acontece um jogo, né? Lá no Boianão, Remo e Coritiba, uma vitória do Coritiba hoje, eles ficam muito mais próximo do seu retorno à Série A da próxima temporada. E detalhe, a 29ª rodada já começa amanhã, então amanhã a gente dá mais detalhes. Hoje nós já vamos entrar e vamos falar dos jogos. Aconteceu aí o que ninguém esperava, o Brusque bateu o Guarani por 2-0, João Augusto. Essa equipe do Brusque, Rafael, é uma equipe que vem numa posição aí até certo ponto intermediária, né? Tava na zona de rebaixamento, né? Tava na zona de rebaixamento. Você vê, conseguiu mais 3 pontos, ainda está bem mais próximo do rebaixamento. Deu uma capengada, deu uma diminuída na marcha, né? Mas conseguiu um resultado expressivo, ganhando em casa, de um momento bom que está passando do Guarani. Então foi um resultado assim, até certo ponto, até nem esperado pelos próprios torcedores. Mas o Brusque fez o seu dever, ganhando do bom Guarani por 2-0. Martinho, na Serrinha o Goiás voltou a reencontrar aí com a vitória. Literalmente contra o Vitória. O time do Vitória ficou até legal, com 2 gols do Luan Dias, né? Fazendo um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. E o David Duarte foi quem empatou no segundo tempo aí para a equipe do Vitória. Agora o Goiás foi supremo, jogou bem, marcou muito, tentou muito mais vezes, teve mais oportunidades. O próprio placar, como se não já diz o que foi a história do jogo. Jogando em casa nos seus domínios, melhor no jogo o tempo todo, 3-0. Agora, João Augusto, CRB e CSA 0-0, esperava mais, hein? Olha, Rafael, você foi muito claro. É o clássico alagoano, né? As duas melhores equipes de Maceió. Um jogo até certo ponto que faltou alguma coisa para as duas equipes, entendeu? Um pouco mais de pegada, um pouco mais de evolução
no setor do jogo, né? Enfim. Então eu acredito que esse jogo, esse clássico, ele poderia ser melhor, mas diria que se a gente analisar, ele não ficou de bom tamanho não para nenhuma das duas equipes, que o CRB ele perdeu aí a posição do G4, uma vitória, exatamente, ele continuaria no G4, e o CSA tá lutando aí. Pelos resultados que deu, em caso de vitória, ele conseguiria pegar até a segunda colocação. Segunda posição. Então ficou caro custou caro esse empate pro CRB. Agora, outro empate também, Martinho, esse Ponte Preta e Vila Nova 1-1, que não agradou ninguém. Rafael, não agradou ninguém e tinha um jogo bastante, do ponto de vista até tumultuado, né? Ponte Preta correndo atrás, jogando aí nos seus domínios, precisando de um pouco mais de resultado nessa Série B. A Ponte Preta que está hoje ocupando uma posição intermediária, digamos assim, no campeonato, né? Mas não conseguiu aquele resultado expressivo de Ponte Preta. Rafael Santos foi quem fez primeiro e no finalzinho, gol de falta, apagando, né, as luzes, um pênalti e o empate. O Pedro Júnior foi quem fez. E um pênalti que não foi bem, pelo menos na minha concepção, não foi muito bem um pênalti também não. Mas teve VAR, não vou discutir com o VAR. Bom, e nós tivemos também o imponderável também, o Londrina, batendo o Sampaio Corrêa por 3-1, João Augusto. Esse aí eu tenho certeza que você não apostaria não, hein? Olha, Rafael, pra gente analisar os últimos resultados do Londrina, tem sido satisfatório, mesmo Londrina lá embaixo. Continua ainda lá embaixo, mas já deu uma melhorada na tabela de classificação. Agora, depois se ganhou de um Sampaio Corrêa, que vinha brigando por alguma coisa na parte intermediária, mas o Londrina venceu bem, jogando bem, né? E mereceu o resultado diante da equipe lá do Maranhão, 3-1. Você acabou de falar de tabela de classificação, vamos entrar nela então, antes da gente comentar um pouco mais sobre Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Vamos à tabela de classificação. Vamos lá de ponta a ponta, aí a Série B, Coritiba na liderança, 53 pontos. Avaí agora é o vice-líder, 49 pontos. Botafogo vem na terceira posição com 48. Goiás é o quarto, também 48. Na quinta posição, CRB com 48. Vasco é o sexto, 43. Com 42 pontos, CSA vem na sétima posição. Em oitavo, Guarani também 42. Na nona posição, com 28 pontos, 28 jogos, 38 pontos é o Náutico. E o décimo é o Remo, 37 pontos. 11º, Sampaio Corrêa do Maranhão com 37. Cruzeiro subiu posições e agora é o 12º, tem 35 pontos. Com 34 pontos, na 13ª posição vem o Operário lá do Paraná. Também com 34 pontos, Vila Nova na 14ª posição. 15º vem aí a Macaca Campineira, Ponte Preta com 33 pontos. E o Brusque está fora da zona de rebaixamento, é o 16º, tem 32 pontos. Na zona de rebaixamento, zona de desconforto, 17º, o Londrina, 30 pontos. E o Vitória é o 18º, 26 pontos. Na vice-lanterna, 19º, Confiança com 22. E o Brasil de Pelotas continua na última colocação com 16 pontos na 20ª colocação. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e aí sim voltaremos para falar do jogo do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco da Gama. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Residencial Bourbon, um verdadeiro sucesso no lançamento. Garanta já o seu lote no primeiro Condomínio Clube de Guaxupé e aproveite as condições especiais. Condomínio de alto padrão com toda segurança e lazer. Lotes a partir de 330 metros quadrados. Converse agora mesmo com a nossa equipe e faça um excelente negócio. 35-99880-5052. Residencial Bourbon, um sucesso. Não fique de fora. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O
governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumo consciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Pois é, João Augusto, falando agora desses 3 jogos que nós deixamos para um destaque maior, começando com o Cruzeiro, que reencontrou com a vitória, bateu o Brasil de Pelotas por 2-0, Martinho. Conta pra gente como é que foi essa partida. Rafael, nós havíamos comentados aqui que o Cruzeiro teria que fazer a lição de casa e acabou fazendo mesmo o dever de casa, embora fez aí os gols tudo do primeiro tempo, e no segundo tempo o Cruzeiro parece que deu a situação por resolvida e acabou sofrendo até uma certa pressão. O Cruzeiro teve também 2 gols anulados, mas aí, na minha visão aqui, bem anulados, não tem o que se questionar. Um gol muito bonito, feito aos 40 do primeiro turno pelo Vitor Leque, que pra mim é um menino que entrou, o Luxemburgo apostou Saiu e limpando, acreditou. né? Saiu limpando a turma. Foi um golaço, né? Saiu golaço. fazendo fila com a meninada lá. E depois o Igor Thiago acabou completando já Mas também. vamos lá, esse segundo gol do Cruzeiro, pra quem não viu, gente, olha só, o jogador do Cruzeiro cruzou a bola, o Vitor, ele foi chutar, ele errou o chute, ele furou. Aí deu um passe pra ele mesmo. Ele deu um passe pra ele mesmo. Como ele tava sem marcação, porque ninguém imaginava que ele ia furar aquela bola, foi um acaso, aí a bola ficou praticamente dominada na entrada da pequena área, ele colocou pra dentro. Mas, falando um pouco mais, João Augusto, a respeito da situação, Luxemburgo manifestou na coletiva pós-jogo que o desejo é ficar em 2022, hein? Olha, isso é importante, é um ponto positivo. Só falando aqui, só complementando esse garoto aí, o Vitor Leque. Ele veio do Atlético Goianiense. Estava, digamos assim, encostado no Cruzeiro, sem oportunidades, veio o Luxemburgo. Eu vi o jogo do Cruzeiro, tem futuro, moleque bom, vai pra cima, não tem medo. Então a aposta do Luxemburgo, mais uma vez assim, ele gosta de trabalhar com a base, com os garotos, se acertou mais uma vez nesse menino aí, no Vitor Leque. Só que com essa situação também acaba que os Sobis cada vez mais perde espaço. Mas, Rafael, eu entendo que os cruzeirenses, um grande abraço ao Serginho, taxista, eu gosto de estar sempre trocando uma ideia com os cruzeirenses. Eles estão assim muito contentes com o Cruzeiro permanecendo na Série B e já se projetando alguma coisa para outro ano, porque esse ano, gente, é ficar na Série B, e o ano que vem, assim, se organizar, se planejar para tentar um time competitivo e com a intenção de voltar novamente à Série A, porque essa temporada já rodou. Agora, quanto ao Luxemburgo, Rafael, essa situação de permanecer no Cruzeiro é um ponto muito positivo, porque se a gente analisar com o Luxemburgo, o Cruzeiro vem capengando, mas fugindo do rebaixamento. Mas vem vindo, né, João? Vem vindo, Martins, vem encostando. De uma forma ou de outra, o Cruzeiro vem, perde um, ganha outro, perde outro, mas tá indo. E a missão dele, eu entendo que é deixar o Cruzeiro na Série B. Eu até acho que vai ficar, porque nessa rodada, com esse resultado, acabou abrindo 5 pontos aí do último, do 17º, que é o Londrina, abriu 5 pontos. Agora tá tranquilo, né? Tá mais tranquilo. E o Luxemburgo é um treinador experiente e é muito motivador. Foi até um fator de mudança na equipe do Cruzeiro. Não vamos dizer que o Cruzeiro já mudou e tá bem, não, melhorou. Tá aí aos trancos e barrancos, tá seguindo. Então, não vai classificar para a Série A, mas também eu acredito que já não deve cair também para a Série C. Agora, quanto ao Rafael Sobis, Rafael Characel, eu entendo que ele também tem que entender. Claro, ele é um nome ainda que o Cruzeiro precisa dele, da sua experiência, da sua bagagem, por onde passou, por onde jogou, sempre vencedor. Mas eu tenho que entender que os garotos vêm bem no Cruzeiro e tendo oportunidades.
Então, o Cruzeiro precisa do Rafael Sobis, entre outros jogadores considerados idosos no Cruzeiro. Então ele tem que entender e analisar que o Cruzeiro é um todo, o Cruzeiro é todo mundo. Bom, vamos lá, João Augusto. Agora um jogo que também foi eletrizante. Botafogo 1, Avaí 2. O Avaí até saiu na frente, o Botafogo saiu na frente, Martinho, e tomou a virada do Avaí, que agora é o segundo colocado. Rafael, perdeu em campo e perdeu na tabela também, né? A equipe do Botafogo. Agora, eu sempre tenho que lembrar, no comentário antes do jogo, né? Eu havia dito aí o Avaí é um time que surpreende, é um time que joga bem e chega rápido. E teve essa virada aí pra cima do Botafogo, né? O Botafogo acabou cedendo esse empate, podia ter segurado também a segunda posição se tivesse empatado, né? Agora, não vamos nos surpreender. O Avaí vem bem, não é bobo, joga forte e chuta de longe, e tem jogador que chuta forte também. Então, o grande mérito da equipe do Avaí é justamente esse: jogar com garra e diferente, chutando e experimentando de longe. 2-1, melhor dizendo. Ótimo resultado pro Avaí. E o Botafogo. Você não achou que o Botafogo jogou bem? Jogou bem. Ele errou nas conclusões, entendeu? Ele deu umas cochiladas aí no meio-campo, na armação, mas jogou bem. Foi um jogo muito bom, até por sinal, viu, Rafael? Também. Jogo de Série A, né? Jogo de Série A. O segundo gol do Avaí foi feito pelo Bruno Silva, ex-jogador do Botafogo. Joga no meio-campo, tem uma qualidade muito grande, né? Volante, né, João? Volante, sabe jogar, dá um tapa fácil na bola. E agora, eu até diria que o Botafogo pegou um adversário difícil. Mas era jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos, mas o Botafogo não podia dar mole. Porque se ele arranca mais 3 pontos, ele já ficava bem mais perto aí da parte de cima, ou seja, do seu retorno à Série A. Ele estava jogando em casa e ele tinha uma gordurinha para queimar. Ele queimou. Hoje ele tem a mesma pontuação do quinto colocado, que é o CRB. Ou seja, nós não tá tão seguro igual a gente falou 2-3 rodadas atrás, porque nesses últimos 5 jogos o Botafogo ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. E o Botafogo teve um gol no lado também no começo que poderia ter tido digamos assim, um reflexo diferente. Poderia mudar a partida, né? Poderia ter mudado a partida, porque embora o Avaí continuou, jogou bem todo o jogo, mas poderia ter dado aí um fator negativo para o Avaí e um ponto positivo para o Botafogo. Mas não foi isso também que é culpa do resultado, até porque o gol realmente foi bem anulado. Outro jogo eletrizante foi justamente aconteceu no Baianão, né? O Confiança perdeu do Vasco da Gama 2-0 com gols de Cano, Ricardo e mais uma grande atuação do vovô Nenê, João Augusto. Outra vez, o jogo aconteceu lá no Batistão, em Aracaju. Nós falamos aqui no programa da semana passada que o Vasco, com esse crescente que vem vindo aí, sob o comando do Diniz, né? Parece que ele engrenou, parece que ele encaixou no Vasco da Gama os resultados. O negócio hoje, o Vasco precisa de resultado, é o que está acontecendo, ou jogando retrancado, ou de uma forma ou de outra, o modelo que joga, está conseguindo fazer o Vasco somar pontos, né? E conseguir um resultado aí bom diante da equipe do Confiança, e o Vasco buscando aí chegar entre aí os primeiros na tabela de classificação. Mas o Vasco fez um bom resultado e, claro, expressivo diante aí do Confiança. Martinho, o dinizismo não morreu, ele está mais vivo do que nunca, e agora na Cruz de Malta, no Gigante da Colina. E tem dado resultado, né, Rafael? Esse jogo, por exemplo, abriu o placar, ficou na frente, melhor dizendo, né, em 2-0, aí acabou que o Confiança acabou fazendo. Para mim foi muito mais um gol de honra, porque o Confiança em nenhum momento se deixou se entregar. Um jogo em que houve mais criatividade da equipe do Vasco, né? Nós tivemos aí o Ricardo Graça fazendo graça também, jogando muito bem. Cano voltou a marcar, né? Marcou no jogo passado, marcou agora novamente. Nenê, outro homem, grande armador, Sarrafiori jogando bem, enfim. Acho que o Vasco cresceu. E tudo tem dado certo agora. Tudo tem dado certo agora, né? Agora, o Vasco que colou, hoje ele é o 6º colocado com 43 pontos, está a 5 pontos do G4, mas nunca esteve tão próximo. É a chance que o Vasco tem, é o embalo, agora é manter, né? O Vasco vem de 3 vitórias consecutivas, com 2 empates antes dessas 3 vitórias, só perde pro Avaí na campanha de segundo turno, viu? Agora, quem diria, será que o Diniz vai se encontrar na Série B?
Eu espero que sim. Eu até diria que já se encontrou, Rafael. Agora é manter, né? Manter o time. O Vasco está motivado e engraçado que a chegada do Nenê também coincidiu com o time ter subido. Crescimento de produção. Né? Subiu de produção. E também, igual você disse, o Peck vem bem também, o Germancano vem bem. Então, assim, pelo menos tem mostrado um repertório diferente, Augusto. É verdade, Rafael. Tudo isso aí é graças ao trabalho, nós estamos falando, do Fernando Diniz. A sua aplicação, a sua determinação, o seu modelo de jogo que ele implantou diante do Vasco, né? E importante isso é somar pontos. Os pontos estão chegando a cada jogo, isso motiva muito mais ainda a equipe. Você pode ver aí o Vasco hoje aí, nos 3 últimos jogos, resultados satisfatórios, e vai brigar até o fim para tentar retornar aí a Série A da próxima temporada. Tá no bolo. E o Vasco, logo no começo do jogo, já entrou, né? Empurrando Confiança pro campo de defesa, Confiança. Exatamente. Depois, mais pro final do primeiro tempo, é que o Confiança começou até a aparecer no jogo. O Vasco jogou muito bem, foi bem superior. Exatamente. Por falar em acesso, igual vocês estavam citando, nós tivemos no final de semana a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos aos jogos. Vamos lá. Jogando lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, o América Mineiro, com gols de Zarate e Ademir, bateu o Cuiabá por 2-0. E jogando no Castelão, em Fortaleza, o Atlético Goianiense surpreendeu o Fortaleza 3-0. No Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 2, Corinthians também 2. Atlético Mineiro parece que perdeu um pouco do gás, mas mesmo assim venceu bem 1-0 Internacional. Na Arena Índio Condá, lá em Chapecó, a Chapecoense engrossou com São Paulo 1-1. Só repetir aqui, eu falei Atlético 1-0 sobre o Internacional, então deu a impressão que o Internacional é que tinha ganho o jogo. Vamos lá. Pro Flamengo, João Augusto, já era até esperado, né? 3-0 sobre o Atlético Paranaense. Não 3-0, mas venceu o jogo. E o Palmeiras vacilou outra vez em casa diante do Juventude, empatando em 1-1. E o Sport venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. Os jogos entre Bahia e Ceará, Santos e Fluminense foi adiado para o dia 27 agora. Exatamente, e já divulgaram até o horário, às 19 horas, os 2 jogos. Os 2 jogos. Bom, bora então falar desses jogos que aconteceram no final de semana. Vamos falar um pouco mais, começando com Fortaleza 0, Atlético Goianiense 3. Mais uma daquelas peças que o futebol prega, hein, Martim? Rafael, eu não esperava, aliás, eu até achava, até calculei aqui nas minhas análises que o Fortaleza iria sair muito bem desse jogo, mas o Fortaleza me surpreendeu, né? Deu algumas titubeadas, principalmente no sistema defensivo, foi para cima, mas encontrou uma resistência muito grande aí do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que a gente havia dito aqui alguns programas atrás, que tinha perdido aquele gás, não tava aquela coisa toda, agora chegou para surpreender. E com 3 gols de 3 pessoas diferentes. Teve um gol contra, né, da equipe do Fortaleza também, logo no começo, que aquilo... Felipe, né? Do Felipe. Mas não foi isso aí que acabou complicando as coisas, não. O Atlético Goianiense me surpreendeu. E sabe o que me lembrou? O começo do trabalho do Barroca. Um time envolvente. Aquele time envolvente, tudo mais, que tinha perdido no decorrer da competição. E agora parece que o primeiro jogo com o Eduardo Souza, né, que é o interino, aí volta a jogar bola e volta a jogar bem. E batendo até então o terceiro colocado da competição, que até então era o terceiro colocado da competição. A gente fica até conspirando, digamos assim, né? Não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Uma reação, quando sai o treinador e o time dá uma reação desse tipo, né? E quem perdeu muito com isso foi o Fortaleza, que além de ter caído na tabela, agora tem uns concorrentes mais ao calcanhar aí também, né? Fortaleza ainda é o 4º colocado, mas chegou o Red Bull e Corinthians no pé. É inadmissível. O Fortaleza, nada contra o Atlético de Goiás. O Fortaleza tomar um chocolate de 3-0. Fortaleza que ficou fraqueza, tão forte, que ficou fraco diante de um Atlético de Goiás. Não poderia perder o jogo, mas de 3-0, tomar 3 cocos,
Não pode. Então eu vou de Voda, tem que ver o que aconteceu. O Fortaleza entrou em campo. Foi uma atuação para ser esquecida, João. Porque se você for pegar ali até, por exemplo, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético Goianiense teve pelo menos umas 4, 5 chances de gol, enquanto o Fortaleza não chegou perto. O Fernando Miguel não chegou nem a aparecer na TV. Não se discutindo o resultado do Atlético de Goiás. Foi lá e jogou bem. Entendeu? 3-0, e vou dizer, 3-0 ficou bom pro Fortaleza, porque as oportunidades que teve a equipe de Goiás poderia ser ampliado esse placar. Poderia ter sido mais, né? Muito mais. Agora, primeiro gol falha do goleiro, né? Sim. Alguém questiona? Foi, não. Puxa. Caçar borboleta daquele jeito. Ganhou laranja. Aí não tem como. O segundo gol do Fortaleza também foi saída errada de bola também. Ou seja, o Fortaleza parece que tava. Tomou chocolate, como diz o João. Parece que tava meio apático. Não tava da lua pra explicar melhor. O Fortaleza virou fraqueza. Virou fraqueza. O gol do Fortaleza, alguém questiona? Não. Foi anulado? Correto. Não, de jeito nenhum. Correto. Bom, beleza. Vamos chamar um rápido intervalo comercial e aí sim, voltaremos para falar de América, Atlético, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e muito mais. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet fibra ótica de 100 mega com streaming exclusivo de filmes e séries por apenas R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. Acesse combos.conexãotelecom.net.br e confira o regulamento. Conexão. A CEMIG e o governo de Minas estão realizando um dos maiores planos de investimento da nossa história. São mais de 22 bilhões e meio de reais em geração, transmissão e distribuição de energia, além da comercialização de gás. Tudo isso para modernizar a rede e aumentar a infraestrutura e a oferta de energia, acelerando o crescimento econômico de Minas. Uma das ações é o programa Mais Energia. Até 2027, serão investidos 5 bilhões de reais na instalação de 200 novas subestações elétricas, modernas e totalmente digitalizadas, aumentando em tempo recorde a oferta de energia com a ampliação de 50% da quantidade atual de subestações. Serão 22 novas subestações em operação ainda este ano. A CEMIG vai fornecer energia com mais qualidade, estabilidade e segurança num patamar nunca antes alcançado. Este é o nosso compromisso e nossa maior missão: transformar vidas com a nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube FM de Goiânia e Panorama Esportivo. Continuando falando de Série A, falando dos jogos que aconteceram pela 23ª rodada, vamos entrar agora em Bragantino 2, Corinthians 2. Bom jogo, Martim. Gostou, amou, odiou? Rafael, pra ser susto, né? Pra ser susto, porque a gente que é corintiano, você passa susto. Agora, o jogo foi muito bom, Rafael. Um jogo onde os dois times procuraram, buscaram o resultado. E nós tivemos o Corinthians aí, de certa forma, até iluminado no finalzinho, fazendo os 2 gols, um gol atrás do outro para empatar o jogo. O Bragantino até mereceu o resultado, jogou, mas o Corinthians também chutou muito. Foi um jogo assim, onde as oportunidades foram claras para os dois lados. Não houveram tantas oportunidades, mas as oportunidades que tiveram foram oportunidades bem claras. Jogou muito bem a equipe do Bragantino e o Corinthians sempre correndo atrás. No finalzinho, nós tivemos aí esse empate que acabou selando, digamos assim,
um prêmio para o torcedor que foi lá no Bragança Paulista e assistiu um grande jogo. O Corinthians ficou em desvantagens no placar, mas nem por isso jogou menos e jogou pior que a equipe do Bragantino. Um jogo, para mim, bastante equilibrado. Só que o Bragantino aproveitou mais cedo as chances que o Bragantino criou. Agora, João Augusto, o quarteto aí jogou bem, Roger Guedes foi bem, o William foi bem, e você já começa a ver uma qualidade na triangulação do Corinthians ofensivamente. Isso é bom pro treinador, pro Silvinho. Estava questionado, pressionado, já começa as coisas a clarear. Agora, veja bem, o Corinthians, eu fazia o poder de reação. Eu estava tomando de 2-0 do Bragantino, um time muito organizado. E também não é que o Bragantino descuidou. O Bragantino foi, é que o Corinthians foi para cima do Bragantino. E você pegar um resultado de 2-0 e chegar ao empate de 2-2, o segundo gol foi do Mosquito aos 50 minutos nos acréscimos. Fechando, acabando o jogo. Então significa que o Corinthians está querendo, está com vontade, buscar alguma coisa. Então eu entendo que esse jogo aí, essa evolução, essa reação do Corinthians diante do Bragantino, levando de 2-3 chegar a 2-2, foi muito bom. Agora, por favor, Martinho. Não, eu só ia dizer que o gol do Renato Augusto foi um gol bastante bonito também, um gol bem trabalhado. Tivemos o gol de um chute muito forte, o primeiro gol do jogo, aliás, lá no comecinho do segundo tempo aí, o Luan Cândido fazendo um chute muito forte. Deu um canudo de fora da área, né? Um canudo fora da área e os gols ficaram reservados também pro segundo tempo. Mas né? foi em cima do Cássio. Hein? Mas foi em cima do Cássio. Foi, eu até achei que daria pra pegar assim, Rafael, não vou dizer que não foi indefensável não, mas foi muito forte, né? Foi bem forte, bem forte. E o detalhe é que os gols aconteceram também no segundo tempo, fazendo o segundo tempo muito emocionante. Mais uma grande atuação de Roger Guedes, João Augusto. Outra vez, né? Inclusive nós falamos em programas anteriores que ele vem aí para dar trabalho à parte adversária, à parte defensiva adversária. O jogador muito técnico, chegou, quer mostrar aí pro Corinthians, né? A sua vinda pro Corinthians, ou a situação que o Corinthians gastou nele financeiramente, enfim, é um bom jogador, sentando o Jô no banco, o Mosquito entrou, foi bem também. Agora o Roger Guedes, como nós falamos, ele veio para somar e veio para crescer junto com o Corinthians, isso está acontecendo. Agora, segundo gol do Bragantino, gente, falando exclusivamente desse lance, do Hurtado, muito questionado, teve VAR e o juiz confirmou o gol. Agora, teve até então uma discussão nos 40 do segundo tempo, né? O gol do Bragantino. Agora, convenhamos, o Corinthians reclamou muito, mas não estava impedido. Rafael, eu não estava. E outra coisa também, houve até uma certa simulação na jogada. Sabe, aquela coisa de jogador querer ganhar, né? Se o juiz fosse um juiz até inexperiente, poderia ter ido na conversa. Mas não, tá tudo certinho, gol válido sim. E, como se diz, o Corinthians levou um susto, até que de certa forma foi até bom que acordou um pouco mais o time. João Augusto, e agora falando de Cuiabá 0, América 2, o time de Mancini tá subindo de produção e o Zarate fez muito bem pro América, hein? Olha, veja bem, se a gente analisar, Rafael, um grande abraço ao Dr. Castro, tá feliz com essa vitória. Tá radiante. Ainda nós falamos aqui no sábado que o América poderia complicar o Cuiabá. O time do Cuiabá é um time muito ajustado, com jogadores experientes, e o América vem num crescente numa evolução muito grande. Você pode analisar Zarate, Ademir na frente, ou ainda tem Berrio, que está machucado, ou o América ganhou de 2-0 e mereceu o resultado. Foi melhor que a equipe do Cuiabá. Então esse crescente sob o comando do Mancini é muito grande com o América Mineiro. E o que chama atenção, Martinho, não é ganhou, é que ganhou e ganhou jogando bem, assim como ele jogou bem contra São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Então esse América não dá pra falar que é um candidato a descer, gente, jogando esse futebol não, jogou muito bem sim, Rafael, você tem muita razão nesse sentido. Foi um time que, ao mesmo tempo que continuou rápido, soube envolver a equipe do Cuiabá. E poderia ter feito mais também, viu? Aí o Walter do Cuiabá acabou defendendo pelo menos uma vez aí uma grande defesa. E a falta cobrada pelo Zarate, aquilo... Perfeição. Perfeição. Aquilo é para ensinar, é para pôr lá assim de demonstração, fazer uma... Colocar no DVD. Colocar no DVD, exatamente. Aquilo ali já deu um gás para a equipe do América Mineiro. E lá, mais no segundo tempo, o Ademir voltando a jogar bem também, jogou muito bem a partida, né? Ele teve uma fase de contusão, voltou, agora ele se firmou. E o América
acertou na contratação do Zarate. Até o Ribamar entrou um pouquinho ontem também para experimentá-lo, né? Voltando a jogar a equipe do América, tá ganhando força. Bom resultado e jogou bem, como você disse, bonito para o América Mineiro. E o Cuiabá que vinha jogando bem, mas não conseguiu impor, tanto é que quem mandou no jogo foi o América. O América, eu disse que o América envolveu, né? Desmanchou, ocupou os espaços todos da equipe do Cuiabá e não deu espaço para o Cuiabá jogar. E se continuar com essa persistência que está o América Mineiro, já pode pensar em coisas mais lá em cima, até numa própria Sul-Americana. Se você analisar aqui os concorrentes, a diferença aí é de 3, 4 pontos. Então o América pode buscar alguma coisa, claro, continuar jogando dessa mesma forma, não deixando cair. Pode pensar assim. Tem um porém, Sul-Americana. Não, e tem uma situação engraçada para esse ano, que é o seguinte: o G4, que geralmente é o habitual, o G4, pode virar um G9. Virando o G9, a Sul-Americana vai até o 14º colocado. Você vê, ué. Ou seja, só quem não vai fazer porcaria nenhuma no campeonato é o 15º e o 16º. É porque os outros vão cair mesmo, né? 4 caem e os outros 14 estarão classificados. Puxa, de 20 vagas, Martinho, tem aí 14 vagas, pra você fazer uma coisa lá. Alguma coisa você vai disputar. Você vai disputar. É um absurdo. Aí cai naquela história que nós comentamos também já no passado aqui, do futebol brasileiro tá dominando o futebol latino-americano. Tanto é que as duas decisões agora são todas brasileiras. Exatamente. Mas o América tá no caminho. Tá no caminho, e essa manchete que eu deixei pra você aqui. O Keno entra, muda o jogo e decide na vitória do líder Atlético Mineiro sobre o Internacional. Ou seja, mais 3 pontos pra conta do Galão aí. Olha, Rafael, e entrando bem no jogo o Keno, hein? Teve uma certa lesão, né? Por isso que ele ficou afastado, mas o jogador, eu gosto do futebol do Keno, jogador quebrador de linha, jogador de velocidade, jogador de lado, ele infiltra bem no meio da zaga, enfim, ele entrou bem ontem, nesse final de semana, dando a vitória do Atlético diante do Internacional, né? E o Galo, absoluto, segue na liderança com 49. Mas o Galo sentiu ou não sentiu? Sentiu. Tava sem confiança, ou impressão minha. Tava sem confiança. Tanto é que o gol saiu com a entrada, né, do Keno, que modificou aí, deu um gás a mais na partida. Agora, por outro lado, temos que lembrar também que o Internacional também saiu daquele marasmo que era o Internacional, né? Subiu de produção com a Guilherme. Subiu de produção também, foi um bom jogo. E o mais importante nisso aí, que agora o Atlético abriu 10 pontos, é isso mesmo, né? 10 pontos em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado, ou seja, já tá vendo a ponta da taça aparecer lá no vestiário, digamos assim, né? Mas não é tão simples assim, não. Não é tão simples. Tô dizendo que tá com 10 pontos aí, já dá para pensar um pouquinho no título. Essa eliminação do Atlético, que aconteceu na semana passada, talvez, eu diria que não influenciou no Atlético, na forma que o Atlético joga. Caiu, o Atlético não jogou mais, jogou pouco, enfim. Então, permanece, o elenco do Atlético é bom. Ô João, mas é aquela história, tem jogo que se joga e tem jogo que se ganha. Justamente. Esse era jogo pra ganhar. Por quê? O Atlético acabou de ser desclassificado, foi muito questionado durante a semana, e principalmente bateram muito nessa situação do Atlético pedir a anulação da partida e tudo mais. Então, querendo ou não, teve um desgaste. Sim. Aí soltaram com aquela história lá do Diego Costa com o Nath Fernandes nesse embate de bastidores com problemas passionais. Problema do que ele arrumou. Então, aí que acontece? Isso aí até então foi muito ventilado, mas ninguém provou nada. Justamente. E querendo ou não, tinha uma pressão além para esse jogo. Aí deu no que deu, gente. Aí deu no que deu, mas o importante foi justamente esses 3 pontos. Inclusive, mandar um abraço especial pro meu amigo Matheus Ribeiro, Tequinho. Mandou aqui, jogo da reação é assim mesmo, vitória importante. Inter é muito forte e é jogo que 1-0 é goleada. É verdade. É o que eu falei, o Inter acordou também. Agora nós temos que lembrar, Rafael, que mesmo aparentemente o Atlético não tá com aquele poder, perdeu um pouco do poder de ataque, mas o Hulk mais uma vez fez uma bela jogada. Decidiu. A jogada do gol foi a assistência do Hulk. Mas como disse o Rafael, o jogo que se ganha e o outro, como você falou, tem jogo que se joga e tem jogo que se ganha. Legal essa frase. Esse jogo aqui, se o Atlético não ganha e perde ele, as coisas complicariam, entendeu? Foi eliminado, mais uma derrota. Então essa vitória, ela veio na hora certa, como diz aí o... E se você for ver o ano passado, a situação do Galo, realmente, na hora que o Galo foi caindo das outras competições, foi justamente quando ele perdeu o embalo no Brasileirão. Sim.
Então foi bom essa vitória para justamente credenciá-lo com mais força ainda ao título. Agora, essa diferença, como até posicionou o Martim, é 10 pontos na frente do Palmeiras. Então, o Atlético, de uma forma ou de outra, está caminhando. Vamos dizer que seja 3 jogos, né, Martim? Você pega aí a quantidade que está falando. Então, se diminui 3 jogos aí, no 3 caminho, rodadas, né? 3 rodadas, né? Não são 3 jogos, porque não é 3 jogos diretos. Então teria que ser pelo menos aí. Pro Palmeiras seria 4 rodadas. Isso, pelo menos 4 rodadas. Agora, pro Flamengo, que pode ser 2 rodadas, porque tá com 2 jogos a menos. A menos, é verdade. Então tem esse... o Flamengo pode, inclusive, estar com um pontinho só atrás do Palmeiras, com 2 rodadas atrás, né? Ô João Augusto, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e aí sim, voltaremos para falar de Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Fechou? Fechado. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Está na hora de renovar o estoque da empresa, reformar a estrutura ou investir em uma novidade que vai fazer você vender muito mais, mas você não tem dinheiro em caixa para isso agora? Conheça as linhas de crédito empresarial do Cicobi Assicred e invista no futuro da sua empresa com condições imperdíveis e parcelas que cabem no seu bolso. Quem coopera, cresce mais. Ligue 35 3551 6191. Fale com seu gerente de contas e conheça o capital de giro Cicobi. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estão de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Continuando falando de Campeonato Brasileiro, o Flamengo em ritmo de treino bateu o Furacão, o Atlético Paranaense por 3-0. 3 gols no primeiro tempo, Martinho. Então, eu vou chamar aqui de 2 jogos porque o Flamengo foi infinitamente superior no primeiro tempo e no segundo tempo fez um treino, Tirou o pé, deixou o Atlético Paranaense jogar. E detalhe, o Furacão tava com todo o time reserva, né? Tava com o time reserva, tudo bem, mas mesmo assim, né, Rafael, o time do Flamengo, mesmo se fosse o time titular, eu acho teria ganho sim, que a gente sempre fala aqui, a consistência que possui o volume de jogo do Flamengo. No segundo tempo, por exemplo, jogou tranquilo, jogou calmo, diminuiu o tamanho do passe, né? Os passes ficaram mais curtos, virou meio que aquela brincadeira de roda e alguma coisa assim. Agora, é lógico, tivemos aí o Atlético Paranaense com várias mudanças, mas nem por isso se justifica. O Flamengo é indiscutível. Se tivesse com as suas rodadas na mesma quantidade dos demais, estaria hoje na vice-liderança, né? Pois é, exatamente. Agora, o João Augusto, Andrés Pereira parece que chegou e já tem mais de 2 anos no Flamengo, hein? Tá em casa. Veja bem, Rafael, todo flamenguista acredita que com a ausência do Gerson, vai ser difícil substituir o Gerson. Esse Andrés Pereira, gente, parece que tá mais completo no meio campo do que o próprio Gerson. Aparece pro jogo, é objetivo, dá um tapa na bola, chega mais à frente, arrisca, batida de longa distância. Então eu diria que esse Andrés Pereira, ele caiu como uma luva na substituição do Gerson. Joga muita bola, tá com vontade, barrou o Diego,
ficou o Diego como opção, enfim. Então ele chegou e somando muito no Flamengo. E quem voltou a jogar uma bola também absurda foi o Bruno Henrique, hein? Agora, o Bruno Henrique, veja bem. Tava apagado, voltou e voltou bem. O terceiro jogo dele que ele faz 2 gols, né? Então, mas as passadas dele, Martim, passada de girafa, você entendeu? O Bruno Henrique é um jogador, assim, que ele faz a diferença no Flamengo. Não sei se foi convocado para a seleção brasileira. Não está. Então, o jogador que hoje ele já merecia ter uma seleção brasileira, pelo momento dele que ele vem jogando. É o jogador que ele faz a diferença, jogador que está jogando feliz, está jogando contente. Então, agora, o Bruno Henrique hoje é um dos grandes nomes, como disse o Rafael, do Flamengo. Agora, outra pessoa que também ontem jogou muito bem foi Everton Ribeiro. Como sempre, é o maestro da equipe agora, ao lado do Arrascaeta. Não podemos deixar o Arrascaeta de fora, não, porque também é um grande maestro na equipe do Flamengo. Até depois ele acabou saindo, entrou o Michael, ou seja, o Renato estava fazendo, digamos, um teste. Inclusive, falando em teste, o Kennedy também entrou na equipe do Flamengo, no lugar do Bruno Henrique, até porque o Bruno Henrique já tinha feito 2 gols, jogo tranquilo. Aí eu achei até bastante inteligente por parte do Renato Gaúcho, cedendo essa oportunidade aí pro Kennedy, que é um bom jogador, mas no Flamengo ainda não apareceu porque muito novo também, né? Hein? Muito novo também. Muito novo. Agora, gente, nós temos um Flamengo que, pela lógica, tá assumindo aí essa segunda colocação da competição. E aí nós teremos aí uma reta final de Copa do Brasil que pode dar Galo e Flamengo, Campeonato Brasileiro que pode dar Galo e Flamengo, e teríamos a possibilidade de ter isso na Libertadores também, se não fosse o Palmeiras aí tirando o Galo. Pois é, o fato do Galo ter saído da Libertadores, Rafael, na época eu disse que foi um acidente de percurso e ainda continuo achando assim, né? Aquele empate lá de 1-1 contra o Palmeiras, ou seja, nós teremos uma final aí do Brasileirão bastante forte. Mas para você, ainda permanece os 3 aí na briga ou você já tiraria o Palmeiras? Não tiraria ainda não, só diria que tem que prestar um pouco mais de atenção na equipe do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras está com a marcação um pouco mais atrasada e saindo pro contra-ataque. Esse é o estilo do jogo básico da equipe do Palmeiras, mas contra os times grandes não tem dado resultado, né? Com exceção do jogo do Atlético. Exatamente. Bom, vamos falar agora de Chapecoense 1, São Paulo 1. São Paulo vacilou aí, cedeu mais um empate ao lanterna da competição e perde chance de subir na tabela. Vale ressaltar que o São Paulo não venceu a Chape esse ano, foram 2 empates, João Augusto. Rafael, mais uma vez, a gente está cansado de falar, a gente não sabe o que está acontecendo no São Paulo. Agora, vergonhoso, é a realidade, vergonhoso, o empate contra a pior equipe da competição. 2 empates. 2 empates, já está, a Chapecoense, no meu ponto de vista, já rodou, já dançou para a Série B, e o São Paulo até saiu na frente, né, com o gol de Rigoni, mas não soube golaço, pegou 10. Agora, João, você até me perdoe te cortar, mas quando vai falar até então do São Paulo, falando um pouco mais a respeito da atuação, gente, não dá. Um time que entra com a vontade que o São Paulo entrou ontem em campo, não dá para aceitar. É inaceitável isso. Um time apático, um time sem vontade, um time sem criação, um time sem criatividade. E aí depende de um cara que realmente é o melhor jogador de São Paulo hoje, que é o Rigoni, para salvar meia dúzia de animal que tá lá dentro. E você falou em melhor jogador, mas ele errou pelo menos 2 grandes oportunidades também. 2 cavadinhas. As 2 cavadinhas não deram certo. Mas eu concordo, falha dele sim. Só que eu não tô passando pano pra ele não, mas a fase é tão ruim que nem isso dá certo. Que numa dessa não tem que dar cavadinha, fecha o olho, amigo. Dá uma fecha o olho, enfia a botina mesmo. Dá uma bicuda. Enfia um tubo. Antigamente falava bicuda, né? Mas dá uma bicuda nela. Agora, gente, não dá. Você pega, por exemplo, o gol saiu como? O gol da Chapecoense, mais uma falha de Thiago Volpi. Por quê? A bola é recuada pra ele, o babaca do goleiro simplesmente chuta pra escanteio. Ele chutou para escanteio, a Chapecoense aí devolveu a bola, fez uma triangulação e fez o gol. Mas, Rafael, eu sempre questiono quando falo de São Paulo.
O senhor joga o peso tudo em cima do goleiro. Não vem bem. Não vem bem mesmo. Não é todo, não é todo. Ele não vem bem, isso é claro. Agora, cadê o treinador? Quem que é o goleiro reserva para mudar o Thiago Volpe? Não está pronto. O goleiro reserva chama Lucas Perry, não está pronto. Não, mas então vai continuar com essa do momento hoje do Thiago Volpe. São Paulo já está vendo o goleiro para 2022. Mas 2022 não acabou 2021 ainda. Não, vai continuar levando coco, A questão é uma só. Só se você mandar uma carta para a CBF, João, pedindo uma mudança do regulamento. Que você, como cronista esportivo, deveria saber que não pode mais inscrever jogador. Mas cadê o goleiro reserva, Rafael? Lucas Perry não está pronto. Não, mas tá no banco, gente. O fato de estar no banco não quer dizer que ele está pronto para entrar. Mas o Volpe continua levando coco, fracassando do mesmo jeito. Vai continuar levando coco. São Paulo. Cadê o treinador, gente? Não é só o Volpe. Hoje tem uma conversa. Não é só o Volpe que está errando no São Paulo. O time inteiro do São Paulo está errando, Rafael. Você sabe disso. Hoje tem uma conversa no período da tarde e há quem diga que é para justamente alinhar essa cobrança do Crespo. Não vão tirar ele, semana decisiva, semana de clássico. Porém, tem essa situação vai esperar perder pro Santos para mandar. Se perder pro Santos, provavelmente. Agora, gente, não dá. São Paulo errou também um caminhão de gol, perdeu muitas chances. No final o Caleri perdeu também, Rafael. O Caleri chegou a perder, só que ele fez o gol, né? Mas estava impedido. Estava impedido, Agora não. Gente, mas eu não sei. Martim, pega o time do São Paulo, gente, não é cabeça de bagre. O time do São Paulo, todos sabem jogar. É um time arrumado. Só que não sei que não dá liga, ou não encaixa nada no São Paulo. Peraí, quem tava armando o jogo ontem era o Miranda. Era o Arboleda, que pegava a bola e dava chuveirinho na área. Agora, o Arboleda não é para armar jogo, né? Não é. Claro que não. Isso aí o São Paulo, o que acontece? Sem vontade. Aí o time vai tudo pra frente, não tem quem faça a criação. Aí pega o zagueiro que avança até o meio-campo, vai ver o atacante lá na entrada da área e vai lá, vai dar uma chuveirada lá na área pra ver se ele dá uma casquinha. Tem dó. Essas bolas favorecem a parte defensiva. Nunca vai favorecer o atacante. É um time descontrolado. É a realidade. O São Paulo tá desordenado. Muito mal, muito ruim. O Luciano chegou a alterar alguma coisa no jogo também? Me parece que não foi também. Não. Nada, né? Só que eu também achei que não foi, eu não achei que foi bem ontem, não, mas pelo menos ele fica bravo. Isso já isso já me agrada, porque assim, tem outros jogadores lá que tá perdendo, tá tomando 2-0, tudo. Os caras tão rindo, tão olhando pra torcida, tão mandando joia pra câmera. Tem dó. Não, esse aí é o jogador valente. Pelo menos quer ganhar, quer vencer. O Luciano, ele tem isso nele, entendeu? Agora, João, quem também deu uma decepcionada ontem foi o Palmeiras. 1-1 contra o Juventude. E até então, confesso que eu esperava muito mais do Palmeiras, que começou a jogar no contra-ataque contra o Juventude. Agora, você lembra do estilo de jogo que eu falei agora há pouco? Sim. De fazer uma marcação baixa e sair pro contra-ataque? Agora, o Palmeiras jogando dessa forma contra o Juventude, tá certo que o Juventude não é tão ruim assim, tem uma boa marcação, sabe envolver, mas frente a uma equipe do Palmeiras, o Palmeiras não poderia nem jogar daquele jeito. Um gol de falta logo no começo também colocou o Juventude na pressão, saiu na frente da equipe do Palmeiras. Golaço do Guilherme Castilho. Golaço de falta também. E aí o Palmeiras teve que correr atrás. Aí correndo atrás e tendo ao mesmo tempo que marcar baixo, eu achei que o Abel só acertou na hora que ele mudou. Botou o Dudu e o Veron, né? No segundo tempo, lá o Dudu e o Veron entraram. Aí o Palmeiras deu um pouco mais de volume. Mas ele demorou um pouco para substituir. O Abel Ferreira, eu acredito que ele está perdido nesse elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras não é de jogar fora. O elenco do Palmeiras é de razoável para bom. Então, mas ele não está conseguindo encaixar um time que ele considera, esse aqui é o time ideal, esse é o time pronto. Cada jogo ele faz uma coisa diferente, ele faz lambança. Ele entra com o Luiz Adriano, aí depois ele fala assim, não, beleza, agora ele vai tirar o Luiz Adriano, vai ficar melhor aqui. Aí o que ele faz? Ele vai lá e coloca o Daverson. Não, gente, não dá. Agora, esse resultado, gente, você disse muito bem, Rafael, é um resultado horroroso, um resultado sacrificado pro Palmeiras. Esse empate com o Juventude, nada contra a equipe lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, mas o Palmeiras não poderia de forma alguma deixar escapar
um resultado de 3 pontos diante do Juventude. Mas chama atenção, Martinho, é que mais uma vez, quem que estava afastado ali? Gustavo Scarpa. E ele entrou bem, ele bateu o escanteio, ele deu bola na trave. E como é que não joga? Foi o ele andou errando alguns passos, Rafael. Não foi aquele jogador excelente, não, mas pelo o que ele demonstrou em campo e passou a ser nesse jogo, né? Passou a ser o armador do Palmeiras nesse jogo. Para mim foi até o cara que garantiu as coisas para a equipe do Palmeiras. Dá pra falar que foi o melhor em campo do Palmeiras? Eu diria que sim, viu? Sabe quem que eu ainda vou bater? Que pra mim é o cara decisivo. O Everton, ele fez uma defesa no primeiro tempo, lá tava 1-1, já tava 1-1 nesse lance. Ele pegou uma defesa quase que a queima-roupa dentro da pequena área que o jogador do Juventude, o Sorriso, definiu. Gente, é um absurdo. O Everton tem ganho jogo após jogo pro Palmeiras. Tem feito os resultados do Palmeiras. Agora, quanto aí ao Scarpa, Rafael, eu também entendo que ele tem um toque de bola muito fino, ele é muito apurado, né? Então eu entendo que de forma alguma pode ficar de fora da equipe do Palmeiras. Eu entendo também que ontem foi um dos melhores jogadores, buscando, com a bola no pé, tentando alguma coisa, enfim. Então o Scarpa, ele é fundamental e não pode ser opção na equipe do Palmeiras. E ontem também aconteceu mais um fato chato lá no Sul. O Sport bateu o Grêmio por 2-1. O Sport não fazia um gol, fazia 8 partidas. Foi lá e fez logo 2. E o Grêmio segue no Z4, Martinho. O Grêmio perdeu a chance, inclusive, de sair do Z4 com a parada do Santos, né? O Santos ficou parado na rodada. Se o Grêmio tivesse vencido, estaria fora do Z4. Ou seja, perdeu em casa. Deve ter deixado o Filipão aí com a pulga atrás da orelha, porque olha, o Sport, Rafael, se não me engano, é o pior ataque do campeonato. Exato. E o Grêmio não fica muito atrás também, não. Tá os dois ali. Aí até que teve bastante gol para os 2 piores ataques do campeonato, 3 gols, sendo 2 do Sport e 1 do Grêmio. Agora o Sport, que é um time mais marcador, foi para cima e pegou o Grêmio. Em 23 rodadas, sabe quantos gols o Sport fez? Não sei, mas eu sei que foram um pouco, 9 ou 10 gols só, 10 gols se não me engano. 10 gols com os dois de ontem. Com os 2 de ontem, isso, exatamente. 23 jogos, tem que cair mesmo, não tem outra situação. Mas o Grêmio fez 18 só também, com os gols, com o gol de ontem, né? Exatamente. Foi para 18. Ainda, Martinho, Rafael e os ouvintes, quanto tempo faz que não está tendo torcedor no campo? Próximo de 2 anos por aí, né? Exato. Agora, eu estou entendendo que os jogadores tem que se readaptar com a volta dos torcedores em campo novamente, nos campos, nas arenas, porque muitos jogadores discutindo com torcedores, foi no caso do jogo do Grêmio ontem, o Douglas Costa discutindo com o torcedor, foi em vários jogos aconteceram assim, então. Mas ele fez um golaço, hein? Fez um golaço. Salvou o espetáculo, digamos assim. Filipão discutindo com o torcedor, então é um momento de os jogadores, dirigentes, comissão técnica, se readaptar para ter a pressão do torcedor, o questionamento do torcedor. O torcedor, gente, ele vai no campo, ele quer vencer. O empate é ruim, a derrota piorou. E muitos jogadores não estão entendendo essa situação. Está começando a volta dos torcedores nos campos, né? Mas tem muitos jogadores que acho que preferem até não ter torcedor, porque vai ser questionado, vai ser cobrado. Entendeu? Então tem que se readaptar de novo com a volta dos torcedores. O Rafael falou do gol do Douglas Costa, Rafael. Tem hora que até penso que foi um gol tão bonito e tão de longe também, né? Porque ele chegou lá no lado direito, ficou com a bola e ninguém do Grêmio desceu para receber o passe. Ele parece que não olhou para lá, você vê o lance, você vê que ele olha para um lado, para o outro, não tem para quem passar a bola. Ele fala, quer saber? Vai daqui mesmo. E fez um golaço, hein? Foi mesmo. Agora, gente, esse Grêmio também começa a entrar naquela fase que é o time grande, que está muito pressionado e nada dá certo e tem que fazer uma reestruturação, porque muito tempo no trabalho Renato Gaúcho. Com a saída dele, o Grêmio forçou uma reestruturação que não aconteceu. E não aconteceu até agora. E aí voltamos naquela situação que a gente falou no começo do campeonato. Pegar aí, nome por nome. O Grêmio tem um time bom. Tem um time bom. Agora, é treinador? Olha a capacidade do Filipão, que não está dando conta de tirar o Grêmio dessa nhaca que está.
dessa tirice que está na zona de rebaixamento. Pressionado pelos torcedores que estavam ontem aí na Arena do Grêmio, pedindo aí a saída do Filipão. Então, mas vai sair Filipão, vai pôr quem? Então, eu também não concordo. E o Grêmio, como você disse, não tem jogadores vai dizer, o elenco é ruim. Não é. Você pega, acerca com o Diego Souza, que jogou pouco ontem, mas ele tem jogado pouco faz tempo. Ele é um cara experiente. Mas o Borja tem jogado bem. Vem bem. O Borja vem bem. Vem bem. Então como é que você vai dar uma chance pro Diego Souza, tendo que Ferreirinha, pra mim é titular também, não tem como tirar, é o ponta ali. E ontem entrou também com o Douglas Costa. Então, se você disse, o elenco, o time do Grêmio que entrou em campo ontem, não é de jogar fora. Vê lá. É um time de razoável para bom. Agora, o que chama atenção também é que o Grêmio fica mais uma rodada no Z4. De 21 rodadas que o Grêmio disputou, ele ficou 23 na competição, né, até agora. Ele ficou 20 rodadas no Z4. Tá mais lá embaixo, né? Do que tudo. Agora, você tá falando dos jogadores, voltando um pouquinho atrás aqui, o Filipão até ainda trocou, tirou o Borja, botou o Diego Souza, tirou o Ferreirinha e botou Everton. Exato. É uma coisa assim, os dois jogadores que saíram, pra mim, são melhores que os dois que entraram. Em função daquele jogo, principalmente. E o Borja não estava tão mal. Aí eu não sei, a gente não. Tem coisas que passa pela cabeça do técnico que eu fico pensando. Essas substituições, será que ele quer testar um novo ataque pro próximo jogo, mesmo que ele estava perdendo quando fez a substituição? Então não faz sentido também. Só que isso sou eu que tô falando, não é o Filipão que falou, não. Amanhã a gente vai trazer mais informações, inclusive vamos tentar o papo com o pessoal da Esportiva para amanhã, com o Florindo, para ele passar pra gente aquelas informações. Mandar um abraço especial pro Emerson, mandar um abraço pro João Carlos, pra Inês, que mandou um alô aqui, o Galo, Tony Play, Fernando, o Roberto, Rogério e também o Dinei. E o Jonathan, todos mandaram mensagem aqui pra gente também, falando um pouco mais do panorama esportivo. Infelizmente, hoje, como a gente tinha rodada completa pra falar e tudo mais, foi meio corrido. João Carlos, não esqueci tua mensagem não, ele mandou uns questionamentos aqui pra gente do Corinthians. Amanhã a gente leva ao ar, beleza? Beleza. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.